Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso e que hoje apresentará a aula de bolso de tema Limites de uma Função. Aula de bolso da disciplina Cálculo 1 e que foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Abel Mateus, lá de Maputo, em Moçambique. Sim, é o Engenharia Carga Rápida nas faculdades de engenharia de Maputo, em Moçambique. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida e se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz e é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Robin, corre que o Carga Rápida vai começar! Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo! O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso! E apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Limites de uma Função e pertence à disciplina Cálculo 1. E foi solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Abel Mateus, lá de Maputo, em Moçambique. Agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras, com aulas de bolso novas. Quando entramos na faculdade de engenharia, é normal nos perguntarmos: para que é que eu tenho que saber limites de uma função? Para isso, vamos ver esta aplicação. Um engenheiro está projetando uma blindagem térmica de um ônibus espacial. Através de ensaios, ele estabeleceu a curva da temperatura, U, em graus Celsius, em função da espessura X, em polegadas. E daí então, esse engenheiro fez este diagrama que é apresentado, graus Celsius em polegadas, que é uma curva. A pergunta para entendermos a explicação: qual a taxa média de variação térmica na blindagem, taxa térmica dada em graus Celsius por polegadas? Então, qual seria a taxa média de variação térmica nessa blindagem? Uma condição, sem dúvida, que é uma condição muito importante para um projeto de blindagem térmica de uma nave espacial que tem a reentrada na atmosfera terrestre. E essa nave não pode se incendiar na reentrada, não é mesmo? Então, qual seria essa taxa média que o engenheiro vai passar como uma condição boa para o projeto? É uma curva. É uma coisa muito difícil de ser dada. Por que difícil? Vamos avaliar de perto. Vamos estabelecer ali um ponto na curva, um ponto P, na posição x meio, y meio. Por isso que está entre parênteses, x e y, posição meio, meio. E o segundo ponto, um ponto Q, na posição x 0,1 e na posição y 0,99.
Veja, se nós fôssemos traçar uma reta, vamos traçar uma reta para tentar calcular uma reta que passe entre dois pontos dessa curva. Daí fica fácil a conta, porque poderemos estabelecer que a taxa média da condição entre temperatura, que é o desejado, em graus Celsius por polegada é 0,99 menos meio, não é isso? 0,99 meio, que são os valores em Y, dividido por 0,1 menos meio, que são os valores em X, para traçar essa condição de temperatura por polegada. E daí então teríamos que a taxa média de variação térmica seria de menos 1,23 graus Celsius por polegada. Aí você fala, mas isso não representa nada. E não representa mesmo, porque a reta, ela comeu uma parte da curva. Um absurdo isso. Falar, esse não dá, o engenheiro deve ter pensado, não dá para calcular isso dessa maneira. É uma curva, eu não posso traçar uma reta ali nesse ponto, tem que ser um outro ponto para traçar uma reta. Então vamos avaliar, eu tenho ali infinitas retas ali possíveis. Que situação complicada. Mas se olharmos melhor, nós vamos perceber que nessa curva que ele estabeleceu através de ensaios, ele depois fez um ensaio, por isso que é ciência, porque ciência faz ensaio. Ele consegue ter um ponto que tangencia e representa uma boa parte da curva, não é mesmo? E nessa representação, ele terá que estabelecer algo que ele vai ignorar. Por exemplo, na condição horizontal, ele estabelece que ali está próximo do eixo X, ele tem que ignorar isso. E também, próximo ali do ponto 1, ele vai ter que ignorar também, para pegar só aquele meio entre a reta, na condição da reta verde, que é o que representa melhor a blindagem térmica do ônibus espacial. Então, toda função tem limites de aplicação. Tem limites de aplicação. E toda função deve ser estudada nesses extremos limites que podem não representar a curva. O engenheiro precisa saber estes limites. E é por isso que o engenheiro, na engenharia, para o nosso primeiro ano de cálculo, de cara nas primeiras aulas, nós temos a aula de limites de uma função. Sempre que tratamos sobre limites de uma função, temos que avaliar o comportamento desta função perto de um ponto. Veja, já podemos ser bem específicas nesta condição. Veja a função x² menos 1 dividido por x menos 1. Como sabemos, esta função é uma fração com x² menos 1 como numerador e como denominador x menos 1. Na matemática, nenhum denominador pode ser zero, porque uma das leis da matemática é não dividirás por zero. Nunca podemos dividir por zero. Então, qual é a condição que essa função que estamos avaliando não funciona? Se o denominador for x igual a 1. Pois, se o denominador for x igual a 1, daria zero. E não podemos dividir por zero. Essa função não existe para x igual a 1. Vamos continuar a nossa avaliação. Se queremos então avaliar os limites desta função, vamos dar valores de x perto da condição de 1. Então, antes do número 1, que o número 1 é o crítico, é o que não pode existir, e depois do número 1. Por exemplo, podemos ter, quando x for 0,9, temos que y é 1,9. E quando x for 1,1, y será 2,1.
Mas podemos melhorar essa precisão de valores e podemos avançar nas casas decimais, não é mesmo? Então, avançando nas casas decimais, cada vez que apertamos mais a casa decimal até um valor crítico para a nossa calculadora. Este valor crítico seria quando x for 1,00000001, que daria um y de 2,00001. Isso então, abrindo um gráfico com eixo x e eixo y, evidente que o ponto 1 não pode existir, vamos pôr uma bolinha ali vazia no número 1. Mas o gráfico será uma reta. Será uma reta. E neste gráfico, que é uma reta, como ficaria então ainda o limite igual a 1? Veja, olhando a função, fica fácil perceber. A calculadora não vai conseguir calcular quando x é igual a 1, mas que o limite desta função, quando x tende a 1, é assim que nós vamos ler, o limite da função, quando x tende a 1, que função? Numerador x² menos 1, denominador x menos 1, é igual a 2. Então o limite dessa nossa função é igual a 2. E daí então fechamos, avaliamos corretamente o limite de uma função e o comportamento dela perto de um ponto. E quando avaliamos os limites de uma função, para resolvermos isso mais facilmente, existem leis do limite. E quais seriam as leis do limite? Veja, se temos o limite de funções que se somam, função f de x, por exemplo, mais função g de x. Se temos então limites de funções que se somam ou se subtraem, temos então o limite de funções que se somam ou se subtraem. Por exemplo, limite de f de x mais g de x é igual ao limite de f de x mais o limite de g de x. É uma lei do limite. Outra lei do limite é o limite de uma constante, por exemplo, um número qualquer. O limite de uma constante é a própria constante. O limite de qualquer número é ele mesmo, é aquele número. Outra lei seria o limite de funções que se multiplicam, o produto de funções. Por exemplo, o limite de f de x vezes g de x é igual ao limite do produto das funções. É o limite de f de x vezes o limite de g de x. Outra lei do limite. Limite de funções que é o produto é a divisão de funções. No limite da divisão de funções, teríamos que seria a divisão de limites. Por exemplo, o limite de f de x dividido por g de x é igual ao limite de f de x dividido pelo limite de g de x. Evidente, sempre lembrando, qual a lei da matemática? Nunca dividirás por zero. O denominador de qualquer fração nunca poderia ser zero. E a última lei do limite. O limite de uma constante que multiplica uma função. O limite de uma constante que multiplica uma função é o mesmo que a constante que multiplica o limite. Então o limite de k vezes f de x é igual a k vezes o limite de f de x. Temos todas as regrinhas agora, todas as leis do limite. E para entendermos melhor, vamos agora então avaliar um exemplo, como se vamos resolver em um exercício juntamente. Vamos pegar o limite de 5 mais 1 sobre x. O limite da função 5 mais 1 sobre x. A função é 5 mais 1 sobre x. Quando x tende ao infinito. Bom, lembrando das leis do limite,
sabemos que o limite de funções que se somam é igual ao limite, é igual à soma dos limites. Então ficaria fácil agora. O que nós devemos fazer é uma soma de limites. Ficaríamos com limite de 5 com x tendendo ao infinito, mais o limite da função 1 sobre x, quando x também tende ao infinito. Vamos agora então resolver esses dois limites que temos. Limite de 5 com x tendendo ao infinito e limite de 1 sobre x com x tendendo ao infinito. Nesta condição, o limite de 5, que é uma constante, quando x tende ao infinito, temos a regrinha ao lado, né? Limite de uma constante é a própria constante, fica fácil. E o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito. Para tanto, devemos lembrar o que é infinito. Esse símbolozinho que parece um 8 deitado é o infinito. E até se nós formos, vamos aqui falar no cantinho aqui embaixo, ó. Se nós fôssemos pesquisar de onde veio esse símbolo que é um 8 deitado, vem do movimento solar. A cada ano, o Sol tem esse, se nós ficássemos olhando o céu, o Sol teria este movimento, que se repete infinitamente, sem parar. Por isso que é o símbolo, parece um 8zinho deitado, é o símbolo do infinito. Então, ele representa um número que nunca acaba, infinitamente grande. Então, teríamos limite de 5 com x tendendo ao infinito é o próprio 5. E limite de 1 sobre x, por que dá zero? Vamos imaginar, 1 dividido por um número muito grande. Faça agora esse teste na sua calculadora. Pegue o número 1 e divida por um número enorme. O número vai tender a zero, então estamos falando em limite, que é uma tendência, é esse próprio zero. Então 5 mais 0 igual a 5. E resolvemos então aquele limite que parecia assustador. Resolvido. Com duas regrinhas das leis do limite. Vamos agora então fazer mais um exercício, uma avaliação. Vamos pegar a função π vezes raiz de 3. Vezes raiz quadrada de 3 dividido por x quadrado. Quando x tende a menos infinito. Bom, podemos olhar a regrinha do produto de funções. Vamos ver para o produto, mas eu estou vendo uma divisão. Vamos olhar aí de perto. Porque vamos utilizar a regrinha do produto de limites. Vamos desmembrar esse nosso limite em um produto de limites. E teríamos então limite de x tendendo ao menos infinito. E como vamos desmembrar em um produto, podemos fazer isso, não podemos? Pegar o π, que multiplica a raiz de 3, vezes 1 sobre x, vezes 1 sobre x. Porque o que é 1 sobre x quadrado? É 1 sobre x vezes 1 sobre x. Desculpe. Desta maneira, teríamos o limite de produto de funções. O limite de produto de funções é o produto dos limites. Então, o produto de uma constante é a própria constante. O limite de 1 sobre x, já vimos anteriormente. Então, ficaria limite de x, limite de uma constante, quando x tende a menos infinito, é a própria constante, que é π vezes raiz de 3. Limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito. E limite de 1 sobre x, a mesma coisa, quando x tende a menos infinito. E teríamos que a constante é a própria constante, π vezes raiz de 3. Já resolvemos no exercício anterior, que é o limite de 1 sobre x, o limite do número 1 dividido por um número enorme, ele tende a zero. Então é 0 vezes 0. Então, π vezes raiz de 3 vezes 0 vezes 0 é igual a 0, porque um número multiplicado por 0 é 0. E daí resolvemos esse nosso limite que parecia assustador. Limite de π vezes raiz de 3 dividido por x quadrado.
limite de π vezes raiz de 3, que é uma constante, a própria constante, limite de 1 sobre x, que é 0, e limite de 1 sobre x, que é 0, que deu 0. Vamos continuar, então, o nosso estudo de limite de uma função utilizando as leis do limite. Lembrando, seriam as mesmas leis, onde o limite da soma de funções é igual à soma dos limites de cada função. O limite de uma constante é igual à própria constante. O limite do produto de funções é igual ao produto dos limites de cada função. A divisão, o limite de funções que se dividem é igual à divisão do limite de cada função. E o limite de uma constante que multiplica uma função é igual à constante que multiplica o limite da função. São as mesmas leis que vimos no quadro anterior. Vamos agora então pegar o nosso exemplo, o nosso exercício. O nosso exercício é o limite de uma função enorme, que uma função divide a outra ali. 5x, limite da função 5x² mais 8x menos 3, dividido por 3x² mais 2. Então, o limite dessa função. O limite dessa função com x tendendo ao infinito. Para tanto, vamos olhar de perto esta função, que é uma fração. Se olharmos, é uma fração. É uma função que divide a outra, mas é uma fração. E nós sabemos que fração, ou seja, temos um número em cima, um numerador, e um número embaixo, no denominador. Se multiplicarmos ou dividirmos em cima da fração e embaixo pelo mesmo valor, a fração não se altera. Nós sabemos disso. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar esta fração e dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. E qual será? Nós vamos dividir em cima da fração por x² e embaixo da fração por x². Então vamos lá. Vamos começar no numerador, que é a parte de cima da fração. Vamos começar. 5x², então, dividido por x². 5x² dividido por x² é igual a 5. Muito bem. Agora vamos avançando. 8x dividido por x². 8x dividido por x² é igual a 8x. 8 dividido por x, desculpe. E menos 3 dividido por x² é igual a menos 3 dividido por x². Muito bem. Dividimos toda a parte do numerador desta fração, toda a parte de cima da fração, por x². Agora vamos dividir a parte de baixo, o denominador da fração, por x². 3x² dividido por x² é igual a 3. 2 dividido por x² é igual a 2 dividido por x². Desta maneira, então, nós podemos avaliar que o limite de uma função com x tendendo ao infinito, no numerador, teríamos a soma de funções. Então, na nossa regrinha, soma de funções é igual ao limite da soma de cada função. Né? Não é isso? Então vamos lá, vamos desmembrar. Limite de 5, que é uma constante, quando x tende ao infinito, é 5. Limite de 8 sobre x. Quando x tende ao infinito, 8 dividido por um número enorme é igual a 0. Quando x tende ao infinito, é igual a 0. E o limite de 3x, o limite de 3x² quando x tende ao infinito. Bom, 3 dividido por um x, que é um número enorme, infinitamente enorme, ainda ao quadrado. É 0, sem dúvida. Esse é 0 zerado mesmo. Então, resolvemos aqui
o numerador, a parte de cima da nossa fração, que é a soma dos limites, né? Agora, então, vamos ver resolvemos o numerador, vamos ver o denominador. Temos lá 3 dividido 3, já sabemos que 3 é 3 mesmo, porque é uma constante, o limite de 3 quando x tende a infinito é 3. Já sabemos isso, é uma constante. Agora vamos avaliar limite de 2 dividido por x quadrado quando x tende ao infinito. Bom, 2 dividido por um número que tende ao infinito, ainda ao quadrado, é 0. Então, resolvendo, agora que resolvemos todos os limites, vamos substituí-los. 5 mais 0 menos 0 dividido por 3 mais 0. Isso dá 5 sobre 3. E daí, então, temos toda a equação resolvida, onde utilizamos quais regras? Nós utilizamos a regrinha do limite de soma de funções, que é a soma dos limites, a regrinha do limite da divisão de funções, que é a divisão dos limites, e a regrinha do limite de uma constante. Utilizamos 3 regrinhas para resolver esse nosso limite desafiador. E tratando então de limites envolvendo o infinito, quando x tende a mais ou menos infinito, temos a condição de estudar assíntotas horizontais e assíntotas verticais, que seriam os limites infinitos. Vamos verificar este nosso gráfico. O gráfico da função correspondente a y igual a 1 sobre x. Olhando mais atentamente, nós percebemos que quando y é igual a 1, na função de y igual a 1 sobre x, quando x vai aumentando o valor, aumentando e tendendo ao infinito, x aumentando até tender a um valor infinitamente grande, y começa a diminuir quase encostando na reta das coordenadas do eixo x. Ou seja, porque y quase é zero. E por isso, então, vemos no nosso gráfico que foi circundado em vermelho. Agora, quando x tende a um valor negativo infinitamente grande, partimos para o outro lado. Ou seja, quando x tende a um valor menos infinito, também y tende a um valor próximo de zero. Só que menos, ele começa de um valor negativo. E é por isso que, então, na nossa função 1 sobre x, temos gráfico acima do eixo x e gráfico abaixo do eixo x. Aí circundado em vermelho, então seriam os valores quando y quase encosta no eixo x, ou y quase chega a um valor zero, mas nunca o toca. Ele não o toca. Perceba. E é isso que nós chamamos de assíntota horizontal. A assíntota horizontal é quase como se fosse uma reta de equação com y igual a um valor constante. Por exemplo, um valor b. Porém, ele não toca o valor b. Nesse nosso exemplo, ele não toca o eixo x. O y não toca o eixo x, que é zero. O valor b seria zero nesse nosso exemplo. Vamos avaliar mais atentamente a função y igual a 1 sobre x. Veja, f de x, se f de x, que é a função, é igual a 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, o limite da função 1 sobre x com x tendendo a menos infinito é igual a zero. Agora, então, conseguimos ver graficamente por que o limite de 1 sobre x é zero e qual seria a assíntota horizontal que corresponde à reta
assíntota horizontal com o valor seria, então, quase que encostando ao eixo x. Continuamos. Vamos ver se f de x é igual a 1 sobre x. Quando x tende a um valor infinito, seria o limite de 1 sobre x, com x tendendo ao infinito. O número 1 dividido por um valor enorme, um valor muito grande, é zero. Mas conseguimos ver no gráfico porque deu zero. Porque ele quase toca o eixo x. Vimos aqui, então, graficamente, a assíntota horizontal em vermelho e ela mostrada no gráfico em vermelho. Nos dois extremos, mais infinito, menos infinito. Vamos continuar analisando a nossa função y é igual a 1 sobre x. Perceba, se olharmos a nossa função, quando x se aproxima do valor de zero, quase que a função encosta no eixo y. Nessa condição, então, quando a função tende a um valor de x quase a zero, escreveríamos que é o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero. E ele é igual, como quase encosta no eixo y, mas ele vai subindo no eixo y e nunca o toca, mas sempre sobe até o infinito. Então o limite de 1 sobre x com x tendendo a zero é igual ao infinito. Conseguimos enxergar agora no gráfico. Seta verde resultando em infinito. E ali no gráfico, onde representa o infinito? O infinito representa a assíntota vertical com uma reta de equação com x igual a a. Onde o a é os valores zero. Então, com x quase tendendo a zero. Lindo isso, né? Sabemos o que agora? A assíntota horizontal, que está representada em vermelho, e a assíntota vertical, que está representada em verde. Mas vamos ver pelo outro lado. Veja, se olharmos ainda a nossa função, quando x tende a zero, agora então, pelo outro lado, ele tende a zero, mas de valores, ele vem menos 0,001, menos 0,00001, mas vem do valor de negativo da esquerda para o ponto zero, então ele tende ao valor também infinito, mas menos infinito. E desta maneira, então, teríamos limite quando x tende a zero, de 1 sobre x, também é menos infinito. Então, o limite de uma função de 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a mais infinito e menos infinito. Então, é mais ou menos infinito. Vimos agora na função, percebemos ela matematicamente e percebemos ela graficamente com as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais. E agora vamos ao nosso desafio carga rápida. Identifique as assíntotas horizontais e verticais para a função y igual numerador x mais 3, denominador x mais 2. Então, são duas funções onde x mais 3 é dividido por x mais 2. Vamos dividi-las, como fazíamos lá na escolinha da tia Maricota. X mais 3 dividido por x mais 2. Bom, x mais 3 dividido por x mais 2, se colocarmos o valor 1, significa que podemos, x mais 2 multiplicado por 1, podemos colocar x menos 2, que vamos subtrair, embaixo do x mais 3. E efetuar então a subtração. Efetuando a subtração, temos o resultado 1. Então, multiplicando x mais 2 por 1, temos o resultado da diferença que deu 1. Desta maneira, temos que a nossa equação pode ficar 1, porque multiplicamos por 1, que é o valor dele, mais, como sobrou 1, 1 dividido por x mais 2, que ficou a divisão. Conseguimos, então, transformar com essa divisão
o quociente dessas duas funções, que deu x mais 3 sobre x mais 2 é o mesmo que 1 mais 1 sobre x mais 2. E se agora formos transformar isto em um gráfico? Vamos transformar isso em um gráfico. Se fôssemos avaliar o gráfico 1 mais x mais 2, fica difícil. Mas vamos avaliar o gráfico 1 sobre x, que já conhecemos. Avaliamos no quadro anterior. Y igual a 1 sobre x já conhecemos. Mas neste caso, a nossa função é 1 sobre x mais 2. Ah, ele já tem 2 somado. Então significa que a nossa curva vai se deslocar para a esquerda. Ah, o gráfico 1 sobre x mais 2 desloca para a esquerda. Agora vamos olhar o lado do 1. Se formos olhar o lado do 1, ainda na função 1 sobre 1 mais x, acrescentando então desta maneira, se a função fosse se ela fosse 1 mais 1 sobre x, bom, se ela fosse 1 mais 1 sobre x, teríamos que deslocar o diagrama 1 sobre x para cima, porque estamos somando 1 mais. 1 mais, então ele sobe. Então, se nós temos esse conhecimento que o gráfico se desloca para a esquerda e ao mesmo tempo ele sobe, teríamos que o gráfico da função y igual a 1 mais 1 sobre x mais 2 subiria e se deslocaria para a esquerda. Deslocando para a esquerda, ele não deslocou a esquerda, x mais 2, então ele deslocou para a esquerda o valor de 2. Então, a assíntota vertical seria x menos 2, porque ele deslocou para a esquerda mais 2. E ele também não subiu, então se ele subiu 1, não foi isso? Se y igual a 1 mais, ele subiu 1. Então teríamos o deslocamento para a esquerda e o diagrama, além disso, subindo. Deslocou para a esquerda e subiu. Assíntota vertical menos 2 à esquerda, assíntota horizontal mais 1 para cima. Desta maneira, a assíntota vertical x é igual a menos 2 e a assíntota horizontal y igual a 1. E nossa resposta está dada. Assíntota vertical x igual a menos 2 e a assíntota horizontal y é igual a 1. Então, aqui vai a dica sempre para a nossa análise. Temos que saber alguns diagramas, alguns gráficos. E conhecer o gráfico 1 sobre x, nós já conhecemos como é. E a partir desse gráfico de 1 sobre x, nós conseguimos perceber, se somarmos algum valor mais 1 sobre x, significa que o diagrama sobe. Se o x também for somado com 2, significa que ele desloca à esquerda. Então, este exercício é para ser pensado e bem avaliado. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Cálculo com geometria analítica do Leitoldi. Problemas e exercícios de análise matemática do Demidovich. Fundamentos de matemática elementar, limites, derivadas e noções de integral, do Murakami. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Teoria das filas, introdução à modelagem e simulação, edição 001, do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Matemática, equação da reta,
edição 009 do Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso. E Estatística Curva Normal, edição 004 do Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso. E o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso fica por aqui e que hoje apresentou a aula de bolso de tema Limites de uma Função da disciplina Cálculo 1, aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Abel Mateus, lá de Maputo, em Moçambique. Sim, é o Engenharia Carga Rápida nas faculdades de engenharia lá de Maputo, em Moçambique. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Santo Carga Rápida, Batman! Engenheiro Carga Rápida Abel Mateus. Eu espero que o tema desse vídeo, referente a limites de uma função da disciplina de Cálculo 1, tenha abordado todos os conceitos que você tinha dúvida. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta! A pergunta Carga Rápida! Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Desconheço! Siga a Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga a Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste os outros vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, eu vou fazer o próximo vídeo. Então, eu já vou!